Alô, boa tarde. Oi, Breno, tudo bem? Tudo. Você me Eu escuta bem? escuto sim. Vai fazer alguma apresentação ou a gente você vai falar direto? Eu tenho um PPT aqui. Eu acho que até o Oi. Rafael ligou para Ana Paula e perguntou se ele tem algum problema. Eu acho que ele não Não, me deu nenhum tranquilo. retorno sobre isso. Você sabe compartilhar aqui a tela, né? Sim. Posso Perfeito. até mostrar rapidinho aqui. Participará com você também a doutora Roberta Lins, que já está entrando. A gente está aqui presencialmente no evento. E Ah, então você vai falar, o seu tempo é de 10 minutos, e em seguida ela fala também 20 minutinhos. Depois a gente vai para os debates, tá bom? tá ótimo. Ah, tá ótimo. Eu leio clique site, né? ClickSign, exatamente. Clique site. Ok. Perfeito, tá ótimo. E aí, então, quando iniciar, eu já posso deixar assim ou você quer que eu Não, inicie pode apenas deixar depois? do jeito que você achar melhor. A gente vai iniciar às 16 horas em ponto. O Tá pessoal vai ótimo. começar a entrar daqui a pouco, tá bom? Sim. Eu vou fechar o meu áudio e o meu vídeo, mas eu estou aqui. Se você quiser me chamar, tá bom? Estou à disposição. Ó, o Renato já está entrando. Tá ótimo. E aí, a partir dessa tela, a gente está sendo transmitido, né? A partir das 4 horas. A partir do momento, está sendo, tá? Ah, Mas a gente vai começar às 4 para dar tempo do pessoal entrar. Acabou de voltar agora o café. Quem quiser participar, que esteja aqui presencial também pode. Então, só o pessoal voltar e começar a entrar que a gente já começa, tá bom? ótimo.
Foi, testando o áudio. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem, Breno? Boa tarde, tudo. Boa tarde. Desculpa não ter compartilhado, mas eu tive a minha apresentação, eu tive um pequeno problema aqui no meu computador. Tudo tranquilo. Pessoal, me confirmem só se vocês estão vendo só o PPT. É porque eu troquei de tela. Tá aparecendo só PPT para vocês, né, na tela? Sim, está aparecendo aquela sua página inicial, Tá ótimo. azul. É porque eu tô com outra página aqui por cima, eu fiquei com receio de ela aparecer também, mas tá ótimo. Ah, sim, não. Só aparece que você compartilhou, né? A gente começa em 3 minutinhos. Mas aí eu acho que não pode. Pessoal, então eu vou começar aqui, tá bom? Aí conforme a gente. É que eu acho que teve algum problema na plataforma, mas aí o pessoal vai entrando conforme eles forem liberando lá, ok? Então, olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à sessão simultânea do 23º Finesp. Eu sou Raquel Carmona, gerente do Departamento Jurídico do Semesp, e terei o prazer de moderar essa sessão com vocês, né? Gostaria de lembrá-los que ao final teremos um debate, então quem tiver perguntas, quem quiser participar, pode mandar aqui no chat, que a gente vai aproveitar todas as questões para deixar o nosso debate ainda mais interessante. Espero que tenham aproveitado a plataforma, acho que a maioria do pessoal que está aqui assistindo estava aí no remoto, né? Tem muita coisa legal acontecendo, e até mesmo um filme exclusivo que será transmitido somente durante essa semana. Todas as atividades que vocês realizarem, né, na plataforma é pontuada. E ao final do evento, mostraremos o ranking dos 3 mais engajados que ganharão um prêmio super especial. Então, o pessoal que gosta de participar, está aí uma oportunidade. Hoje, essa sessão é a assinatura eletrônica, otimizando processos nas instituições de ensino. Nós teremos aqui o Breno Oliveira, que é líder comercial da ClickSign,
e a Roberta Lins, que é assessora jurídica do Semestre, e tem propriedade para falar, porque a gente trabalha muito com assinatura eletrônica na assessoria jurídica do Semestre. Então, serão 2 palestras muito interessantes, né? Breno, vou passar a palavra para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso palco virtual. A palavra Olá, pessoal. é sua. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado. Vocês me escutam bem? Tá tudo certinho? Então, vamos nessa. Como já foi apresentado, eu sou o Breno Oliveira, Breno Gomes aí também. Sou representante e líder comercial aqui da QuickSign, né? Que é uma ferramenta de assinatura eletrônica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a ferramenta de assinatura eletrônica ela pode auxiliar a sua instituição de ensino a atingir, né, processos mais automatizados e, assim, ter mais tempo para aplicar esforço e recursos naquilo que realmente a instituição de ensino foi feita para fazer. Iniciando, eu tenho aí já alguns anos no mercado educacional, voltado aí no setor comercial, principalmente na construção de projetos de conteúdo educacional, e hoje estou aqui na QuickSign, nessa frente de vendas. Mas vamos para a nossa pauta. Queria primeiro apresentar um pouquinho quem nós somos, né? A QuickSign, ela é uma empresa aí com 10 anos de existência, considerada aí a primeira plataforma de assinatura eletrônica do Brasil. A gente tem, enfim, mais de 14 milhões de documentos assinados, uma longa história, e mais de 4 milhões de pessoas utilizam já o nosso software, né, e as nossas soluções de assinatura eletrônica todos os dias, tudo bem? A QuickSign, ela, desde o começo da sua história, já se conecta com as instituições de ensino, foram um dos nossos primeiros públicos, e a gente percebeu que, desde o início dessa história, houve ali uma parceria muito bacana entre a assinatura eletrônica e as necessidades das instituições de ensino por assinar seus documentos, seus contratos, assinar também contrato da equipe de trabalho, contrato de matrícula dos alunos, desde a instituição de educação básica, assim como a instituição de educação superior, ela tira muitas vantagens em economia de tempo e recursos ao utilizar a assinatura eletrônica. Passando um pouquinho, na nossa história, a gente foi agrupando aí muitos parceiros, então hoje a gente alcança mais de 30 mil empresas pelo Brasil, e aqui são alguns deles, né? Vocês devem conhecer alguns, e aí do mercado educacional a gente tem especialmente 2 aparentes, Pearson e Colégio Bandeirantes, que são bem famosos. Mas falando um pouquinho, como é que era essa história toda, como é que funcionava antes, o que é essa tal de assinatura eletrônica? Ao contar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho a um processo que era o processo do documento que a gente vivenciou até pouco tempo atrás, né? O documento, ele tem uma vida, e esse documento que tem uma vida, ele inicia ali no momento em que você vai gerar, que você precisa daquele documento, que você tem a necessidade dele, e aí você precisa pegar as informações, adicionar as informações no documento. Depois disso, você precisa coletar os dados das pessoas que vão estar envolvidas naquele documento. E nisso você já tem um custo ali de tempo das pessoas envolvidas, você tem um custo de recursos voltados para gerar esse documento. Depois disso, o documento ele ainda precisa ser assinado, e aí você também tem um desafio da assinatura do documento, e esse desafio ele inicia desde o momento em que o documento já foi gerado, né, até o momento em que as pessoas envolvidas vão assinar aquele documento. E isso pode demorar de alguns minutos, se o documento for gerado ali dentro de uma sala, num ambiente controlado, ou alguns dias e meses, como existem vários casos de negócios que eram fechados a longas distâncias, principalmente entre municípios e entre estados, em que os documentos precisavam ser enviados pelos correios até pouco tempo atrás. E para solucionar um pouco dessa dor, nasceu esse elemento, essa assinatura eletrônica, apesar de ela não ser algo recente, né? Mostrando aqui um pouquinho, a assinatura eletrônica, ela vem de 2001, ela vem de uma MP, que a MP é uma medida provisória, né, que é a 2202/2 de 2001, e ela já gerava essa autenticação com assinatura eletrônica. E, mais recentemente, as soluções começaram a surgir, e com o surgimento das soluções de assinatura eletrônica como a QuickSign, a gente conseguiu acelerar os processos em diversas instituições,
e assim, né, entregar mais agilidade, processos automatizados, mais qualidade para o gerenciamento administrativo. Ah, entendi. Mas quais seriam as vantagens dessa assinatura eletrônica para a minha instituição ou para o meu ambiente de trabalho? Como eu citei, uma delas é a redução de tempo. A assinatura eletrônica, ela reduz bastante o tempo. A gente já fez alguns estudos e ela chega a reduzir mais de 90% do tempo para assinatura de negócios, né? E quando a gente fala da assinatura de contratos estudantis, que você precisa enviar um contrato para um estudante que está em outro município, por exemplo, em instituições EAD, você pode fazer tudo isso hoje em dia online, através de uma assinatura eletrônica válida juridicamente, e aí isso é resolvido em alguns segundos, até mesmo com o conforto de ser dentro da plataforma da instituição de ensino. Melhora a experiência do usuário e também de quem está controlando o gerenciamento desses documentos. Então, a assinatura eletrônica ela permite que toda a documentação também fique no meio digital, fique salvo na nuvem da instituição de ensino, seja controlada, facilmente buscada, e isso melhora bastante o gerenciamento. Reduz gastos com transporte e armazenamento de papel. Muito se fala, né, da questão da logística, quando você está no mesmo município, de ter que contratar alguém para levar o documento até o local da assinatura, ou quando você está em outros locais, como eu citei, você ter que mandar o documento via correios ou via outras ferramentas de logística. E, claro, tem toda a questão da papelada que você precisa gerar e armazenar por muito tempo. Essa papelada, a depender do tipo de papel, ela pode ter que ser armazenada por 5 anos ou até 50 anos, e isso faz com que haja um custo, né? Um custo não invisível, mas na verdade muito visível, de gerenciar esse papel, de ter pastas e arquivos em que esse documento fica guardado e precisa ser buscado em caso de necessidade. Existe também a redução do atrito de formalização, porque se tudo está acessível, se você tem toda a documentação ali próxima, você também consegue fazer isso. E, claro, aumenta suas taxas de conversão de contratos, a confiança do usuário com a marca ao entrar em contato com o site que tem uma assinatura eletrônica é superior. Passando rapidinho, a gente tem, então, que a assinatura eletrônica ela entra como esse elemento que resolve bastante essa dor de qualquer empresa, mas principalmente de instituições de ensino, porque instituições de ensino têm muita documentação que é padrão, como contratos de matrícula, como contrato com a equipe de trabalho, como autorizações, alguns recibos, alguns tipos de outros documentos específicos do setor que precisam ser assinados, guardados, precisam ser acessíveis, e tudo isso se torna mais fácil quando você tem uma ferramenta que consiga gerenciar toda essa produção de documentação e que torne isso também acessível. E, claro, a ferramenta ela se torna ainda mais inteligente quando você consegue guardar os documentos, organizar as pastas e gerar relatórios. Que documentos mais você está gerando, que tipo de documentação mais está sendo assinada, ou qual é a melhor forma de assinar essa documentação, tudo isso dentro de um mesmo ambiente. E aí, resumindo um pouco, a história de vida do documento, né? Ele tem essa geração, ele é feito a partir do zero, como eu citei, ele tem o processo de assinatura, que tem os custos de logística até a assinatura acontecer, e, claro, ele tem a gestão, que é essa gestão que precisa acontecer pós-assinatura e que, normalmente, ela se torna invisível no começo, mas ela é muito visível com o passar do tempo. Quem nunca viu uma imagem de arquivos, né, gigantes, cheios de pastas, cheios de documentos dentro, que ficam lá por anos e anos, inclusive há o risco de perda. A gente tem casos dentro da ClickSign de clientes que nos buscaram após ter perdido documentos, sejam em um enchente, sejam em um acidente interno na empresa, e com tudo isso na nuvem, com tudo isso corretamente assinado, você consegue gerenciar bem essa documentação e diminuir o risco de perda. Tudo bem? Então, ClickSign, clicou, assinou, um pouco aí do que a gente faz e do que a gente propõe. Obrigado. Breno, muito legal a sua apresentação, muito legal a apresentação da empresa, né? Que hoje é fundamental, a gente está passando por esse processo de digitalização dos documentos, hoje o aluno pode fazer a matrícula online, né? Então, isso realmente resolve demais, né? Eu vou passar agora para a doutora Roberta Lins, que é assessora jurídica do Semestre, e que vai aí complementar essas informações com todas as questões jurídicas que envolvem a assinatura eletrônica, assinatura digital, como a gente denomina. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda, o palco é seu.
Tá certo, muito obrigada, doutora Raquel. Bem-vindos aqui a essa sessão e realmente eu vou complementar o que o Breno falou, né? Ele já até se antecipou, já falou um pouco da parte legal e eu tenho algumas outras coisas para trazer, né, em termos de reflexão. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação para a gente estar caminhando juntos aqui. Acho que agora está aparecendo para vocês. Perfeito. Bom, vamos lá. Assinatura eletrônica, né? Otimizando os processos nas instituições de ensino. Lá no Semesp, a gente tem perguntas recorrentes sobre a validade dos documentos assinados de forma digital. Nunca tivemos tanta demanda, né, como agora, em razão da Covid, né? Apesar da medida provisória ser de 2001, né, ela já é assim, tanto as empresas no geral como as instituições, elas tinham uma certa resistência em relação aos documentos digitais, né? E isso veio para ficar quando saiu a portaria relacionada ao acervo acadêmico, que determinou que as instituições tinham que converter todo o seu acervo em acervo eletrônico, digital, né? Então, houve essa necessidade nesse primeiro momento. E aí, com isso, a pandemia acelerou essa necessidade, né, de termos algo mais rápido, mas ao mesmo tempo seguro nas assinaturas de contratos, tanto com os estudantes quanto com os fornecedores, enfim. Então, quais seriam as vantagens? O Breno já até antecipou algumas, né, que eu complemento. O valor econômico, né, a assinatura digital, ela sai muito mais em conta do que a assinatura em papel, porque no papel você tem a impressão, né, tinta, papel, você tem, às vezes, o deslocamento, a demora, o aluno tinha que ir na secretaria assinar, às vezes o pessoal da secretaria tinha que ficar correndo atrás do aluno, olha, você tem que vir aqui assinar, se você não assinar, não tem validade, enfim, tinha uma correria atrás do aluno, né? Então, o primeiro é o valor econômico, a celeridade, que é a rapidez, né? Então, o documento vai lá, a outra parte assina de forma rápida e já gera o PDF do documento, né? Então, a celeridade. E a segurança, né? A segurança, essa é a questão que nós vamos chamar a atenção aqui. Porque é a pergunta que nós recebemos, como eu posso demonstrar a segurança? Como que eu posso demonstrar a validade desse documento? E se eu precisar, no futuro, de repente, executar o contrato desse aluno, fazer a cobrança desse contrato, que meios eu tenho para fazer? Eu consigo executar? Essa é a pergunta que nós recebemos frequentemente e que nós vamos debater mais adiante. Então, para tecer já o fundamento legal, né, o Breno falou da medida provisória 2200 de 2001, né, ela realmente ela traz a possibilidade da assinatura digital e se estende a todo e outro qualquer documento. Aí nós temos, complementando a medida provisória, o artigo 107 e o artigo 104 do Código Civil. E nós vamos saber por quê. No Código Civil, ele diz o seguinte, nos artigos 104 e 107, eles trazem o princípio da liberdade da forma. O que significa isso? Você não precisa ter um formato específico para o contrato. Quando nós vamos na padaria e compramos um pão e pagamos pelo pão, é uma espécie de contrato, mas é um contrato verbal. Eu vou ali, pago pelo pão, recebo o pão, esse é o contrato, né? Um contrato de compra e venda, mas um contrato informal. Eu estou dando um exemplo chulo, até tão simples, para que vocês possam entender que o código não traz uma forma específica, né? Então, nós, os contratantes, temos liberdade de contratar. Então, não precisa necessariamente de uma formalidade, de tópicos e nada. O que são as partes é que estabelecerão aquilo que elas querem contratar, tá? E nisso,
no regramento contratual a liberdade de contratação, tanto no tocante à formalidade quanto no conteúdo, desde que não seja contrário à lei. Importa a garantir a integridade e a autenticidade, o que tornará o contrato válido. Então, é isso que rege o nosso Código Civil, que, combinado com a medida provisória, vão dar todo o fundamento legal e amparar as instituições, por exemplo, para utilizar a Certsim como uma plataforma de assinaturas, tá? Bom, a medida provisória, ela traz o quê? A validade das assinaturas por meio de certificado digital. Mas ela diz o seguinte: consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta medida provisória. O disposto nessa medida provisória não obsta à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade dos documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, é o parágrafo 2º que dá o fundamento para a assinatura eletrônica. Então, nós temos 2 tipos de assinatura. A assinatura por meio do certificado digital, que é a ICP Brasil que emite o certificado, aí a empresa ou a pessoa precisa ter esse certificado, né, e instala o certificado no dispositivo, seja no celular ou no notebook, e ela tem provavelmente um token ou uma senha. Isso é pelo ICP Brasil. E nós temos um outro tipo de assinatura, que é a assinatura eletrônica, para aquelas pessoas que não tenham esse certificado, porque esse certificado ele custa, né? Não é um absurdo, mas é difícil para algumas pessoas terem condições de emitir esse certificado, né? E como ele tem validade, ele é renovável, ele precisa, ele tem um gasto. Então, a assinatura eletrônica ela não tem custo, né? Você não precisa ter um certificado para assinar o documento. Então, o que vai dar segurança jurídica para a assinatura eletrônica, que é essa que não é feita por meio de um certificado, é, primeiro, a plataforma que foi utilizada, ou seja, a segurança técnica, que nós vamos ver adiante. As partes que estão assinando, elas têm que reconhecer que elas estão assinando aquele documento eletronicamente, tanto que nós recebemos no semestre contratos, por exemplo, de fornecedores, que ao final eles colocam assim: estamos justos e contratados e assinamos este documento em 2 vias, com 2 testemunhas. Então, esse termo para uma assinatura eletrônica está equivocado, porque nós não assinaríamos no papel, né? Nós vamos assinar eletronicamente. Então, para que este documento tenha validade, é necessário que, ao final do documento, reconhecemos nos termos da medida provisória, parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200/2, né, de 2001, que assinamos este documento eletronicamente, inclusive para fins executivos. Essa seria a terminologia correta no documento, na produção do documento, ou seja, lá no contrato de prestação de serviços educacionais ou contrato com qualquer outro fornecedor, tá? Ou mesmo com seus empregados para qualquer coisa, porque é ali que se estabelece o vínculo. Veja que aqui no parágrafo ele diz, olha, desde que admitido pelas partes, válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, a gente nunca pode aceitar um contrato que está sendo assinado eletronicamente sem esse textinho embaixo, porque se tiver de forma como se fosse assinar fisicamente, este documento, este contrato, perde sua validade jurídica, assim como a necessidade de assinatura de 2 testemunhas, tá? Para ter a formalidade, eu vou até passar um slide que fala sobre isso. Bom, então, qual que é a busca para concretização, para tornar esse documento válido? Então, nós já vimos, eu já falei, né, que as ferramentas de segurança.
e informações como IPI do dispositivo, o CPF, a biometria, a geolocalização, o horário. Então, quando vocês forem contratar a plataforma, né, e acredito que uma certa sim, ela vai apresentar todas essas possibilidades e essas informações para vocês, tá? Então, essas informações são necessárias para que se caracterize, né, e se possa garantir que a outra pessoa que está assinando é ela, né, é válido, é ela que está assinando e está assinando de livre e espontânea vontade. Então, aí até volto aqui, né, nessa questão do título executivo. Então, para que este contrato que esteja sendo assinado seja um título executivo, ainda que assinado eletronicamente, ele carece da assinatura tanto das partes como de pelo menos 2 testemunhas, tá? Porque isso, o código, ele não alterou apesar da gente ter um avanço tecnológico nas assinaturas, ainda não houve alteração nessa questão, né? Então, precisa mesmo sempre trazer aí 2 testemunhas para assinar em conjunto. Vamos lá. Então, aí eu acabei explanando de forma até rápida, acho que eu corri um pouquinho, né? Mas a gente pode discutir, trocar ideias e tudo mais. E aqui estão os meus contatos para quem quiser falar comigo sobre isso. E eu fico à disposição. Muito obrigada, doutora Roberta, foi excelente explanação, complementou muito bem o que o Breno disse, né? Com certeza a QuickSign cumpre todos os requisitos, né? A gente sabe disso. E agora a gente dá início aos nossos debates, né? Ao nosso debate, às perguntas. Se alguém se sentir confortável, quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, fazer diretamente aos palestrantes, ou, se quiser, também pode mandar pelo chat. O Eric Souza, oi Eric, seja muito bem-vindo. Ele pergunta o seguinte, se o exemplo que a doutora Roberta está expondo é para os contratos, doutora Roberta. Sim, são para os contratos assinados tanto com os alunos, né, tanto com os fornecedores, para qualquer tipo de contrato, né? Então, esse tipo de assinatura eletrônica ou com assinatura digital, ele é válido para qualquer documento, inclusive os contratos. A gente no semestre, vou dar um exemplo nosso, que assim como as instituições de ensino, o semestre é uma associação sem fins lucrativos, então a gente tem uma auditoria muito rigorosa, todos os nossos contratos são feitos pela plataforma, contrato de contratação de empregados, inserção de convenção coletiva de trabalho, a gente tem uma imensidão de contratos inseridos ali. Toda a realização do FINESP, todos os contratos realizados com fornecedores foram todos pela plataforma. Então, a validade está aí rechaçada, né? Todo mundo tá? Hoje é o que existe de mais moderno, né? Para a gente implementar. O José Bertin diz o seguinte, que a solução da Click é muito boa, implementamos em nosso software durante o ano passado e as escolas amaram fazer a rematrícula online com assinatura. Muito mais fácil, né, José? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Abrir o microfone? Raquel? Não? Pois não. Raquel me ouve, é o Eric, tudo bem? Oi, Eric, sim, ouvimos você. Tudo jóia. Agradeço pela atenção de vocês de sempre aqui. Opa. Muito bom evento até esse momento, tá? Obrigada, Eric. A pergunta até do caso aqui, referente até ao que o José comentou aqui, aí a pergunta é para o Breno, para entender um pouquinho mais como que a ClickSign trabalha com esses detalhes referente à rematrícula e matrícula online dos alunos via plataforma. Como que é isso, Breno? Por favor. Obrigado. Pronto, professor. É um prazer respondê-lo. Hoje, o nosso parceiro, né, o nosso cliente, ele tem diversas opções dentro da plataforma. Pode ser esse processo de matrícula e rematrícula pode acontecer como o caso que o José citou,
através de um parceiro, normalmente a ferramenta da ClickSign integrada a, por exemplo, o sistema de gestão que a escola optou por usar, e tudo isso vai ser feito dentro do sistema de gestão da escola. Então, a leitura dos dados, vamos dizer assim, dos responsáveis e o envio desse contrato dentro da plataforma, mas utilizando a tecnologia ClickSign com toda a segurança e validade jurídica. Ou algumas escolas que ainda não possuem uma ferramenta que ou não tem integração com a ClickSign, ou não possuem ferramenta de gestão, elas optam por usar a nossa plataforma diretamente. E ao utilizar a nossa plataforma diretamente, e aí depende do nível de solução que ela deseja, ela utiliza algumas funções específicas. Por exemplo, instituições de ensino básico tendem a usar funções de automação, porque normalmente o contrato de matrícula ele tem informações muito fixadas, e numa função de automação você basicamente coleta os dados dos responsáveis, adiciona ao contrato, e automaticamente a plataforma envia esse contrato ao pai ou à mãe, enfim, aos responsáveis do aluno. Mas também existem outras funções, como, por exemplo, enviar em lote por meio de planilhas. Você quer enviar para uma turma inteira de alunos os contratos de matrícula, você sobe a planilha com as informações dentro da plataforma e ela faz esse tipo de envio também. Isso facilita bastante, né? A parte de rematrícula de turmas que já conhecidas que você vai rematricular dentro da instituição de ensino. Respondi a sua pergunta? Perfeito, sim. Obrigado, viu? Respondeu sim. Obrigada, Eric, pela pergunta. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? De qualquer forma, essa sessão e todas as outras estarão gravadas, estão sendo gravadas, estarão disponíveis para quem quiser assistir as outras. Então, é sempre interessante isso aí, que fica aqui até o final do Finesp. Então, se ninguém mais tem... Eu tenho só uma colocação aqui. Pois não. Então, só para complementar essa questão da assinatura eletrônica, certificado digital, né? Uma das orientações que a gente também dá no semestre, até para reunir comprovação, né, de que o aluno ou o pai do aluno está lá do outro lado, é o envio da documentação. Então, por exemplo, a instituição pode abrir um link, aí eu já não sei se pela própria plataforma de assinatura ela teria essa possibilidade, ou se ela criaria um link no seu site, onde há o envio dos documentos. Então, o aluno vai ter que enviar o histórico escolar, ele vai ter que enviar o seu RG, o seu CPF, o seu comprovante de residência, então, todos os documentos. Então, esse contrato assinado eletronicamente com os documentos, eles formam prova da titularidade, tá, do contratante. Então, por mais que o contrato tenha uma forma liberal, né? Não tem uma especificidade, não existe requisitos a serem cumpridos, vamos dizer, especificamente para assinatura eletrônica ou digital, há essa possibilidade, porque no mundo do direito o que importa, né, é a comprovação. Então, nós temos a possibilidade, que é o que nos traz o Código Civil e a medida provisória, e combinado com essa questão dos documentos, a comprovação da titularidade de quem está assinando. Então, é muito importante que a instituição faça também um requerimento desses documentos de forma online, né, para que o aluno, para que fique lá registrado todo o envio, todo o trâmite, né, e aí vai acabar até trazendo a fonte de onde o aluno trouxe esses documentos, lá fica lá o IPI da máquina e tudo mais. Então, só para que vocês possam se sentir seguros nesse tipo de assinatura, que vai ser para sempre, né? Dificilmente a gente vai voltar à questão da assinatura física dos documentos, né? O próprio governo, ele autoriza, né, a assinatura de documentos por meio digital, ou de forma eletrônica. Então, a questão é reunir documentação e comprovação dessa relação que está se estabelecendo. Era isso que eu queria complementar.
Doutora Roberta, o Eric pergunta ainda que se tanto a assinatura eletrônica quanto o certificado digital tem validade jurídica, se essa afirmação é correta. Sim, Eric, o certificado digital ele é diferente da assinatura eletrônica, tá? O certificado digital no Brasil ele é emitido pela ICP Brasil, então a gente compra o certificado, né? Não chegamos ainda no patamar do certificado ser gratuito como a emissão do RG, do CPF. Acho que futuramente nos leva para isso, né? Porque todo mundo, para assinar um documento, para comprovar a sua autenticidade, a sua titularidade, teria que ter um certificado digital, se assim fosse exigido de todos. Mas a gente tem ou a emissão pelo certificado digital, ou pela ou assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, a única coisa que se exige para que ela tenha validade jurídica é que a outra parte aceite. Então, eu não sei se o professor estava quando eu falei que o importante é todo o final de texto, né, de qualquer documento que esteja sendo assinado, seja um contrato, qualquer outro documento que esteja sendo assinado, é que conste que as partes aceitam e reconhecem a assinatura eletrônica daquele documento, conforme parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200, né, -2 de 2001. Esse textinho, ele vai comprovar que eu aceito contratar com a outra parte de forma eletrônica, né, o contrato. É a única formalidade exigida, vamos dizer assim, pela norma, né, no caso pela MP. Fora isso, há ampla liberdade de contratação, ou seja, de conteúdo, a gente contrata o que quiser, da forma que quiser, lógico, tudo dentro do que a lei permite, né, a gente não pode contratar algo ilícito, né, mas dentro da licitude, tudo que é assinado, né, é válido naquele documento, desde que esteja sendo reconhecido ao final. E sempre aconselho a colocar 2 testemunhas pela questão da possibilidade de executar esse título, porque o contrato é um título executivo, né? Então, sim, tem validade, pode ficar tranquilo essa contratação, desde que seja seguido, assim, esses detalhes. Isso. Ia complementar um pouco a doutora, falando sobre um elemento que dá mais autenticidade a isso, que são as formas de autenticação, que aí variam de plataforma para plataforma, mas, por exemplo, dentro da ClickSign, a pessoa que faz o contrato, que adiciona o contrato na plataforma e que envia para os signatários, que é quem vai assinar, independente da quantidade de pessoas que vão assinar, por exemplo, o signatário principal e os signatários que vão estar assinando como testemunha, ela pode pedir para cada um desses signatários autenticações diferentes, desde documentação, comprovação de documentação, como, por exemplo, o CPF, o nome completo, ou até níveis superiores de autenticação, que a gente chama. E aí, subindo mais um pouco de nível, ela pode pedir uma foto para ser tirada pelo celular, ela pode também pedir um reconhecimento facial através de uma pequena gravação em vídeo, ela também pode pedir, hoje a gente, dentro da ClickSign, já conta com essa tecnologia, uma autenticação via Pix. E por que via Pix? Porque o Pix está associado à Receita Federal, e a Receita Federal tem um dos bancos de dados mais seguros que existe. Então, se alguém assina um documento eletrônico via Pix, está comprovando que aquela pessoa realmente assinou e ela aceitou as condições daquele termo. Muito interessante, Breno. Essa do Pix eu ainda não sabia. É novidade para a gente, é muito interessante, muito legal. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está chegando aqui ao final dessa sessão. Se ninguém tiver pergunta, a gente vai encerrar. Eu agradeço demais a participação de todos. Convido-os a participarem das próximas sessões. Hoje ainda tem às 17 horas e amanhã tem às 16 às 17. Né? E só salientando que todas as sessões estão sendo gravadas e estarão disponíveis posteriormente. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Agradeço. Obrigado. Tchau, pessoal.